Buzz Aldrin, um dos pioneiros astronautas a caminhar na Lua, tem permanecido em grande parte em silêncio sobre a totalidade de suas experiências durante a histórica missão lunar. Seu silêncio sobre seu tempo no espaço e os encontros que teve lá há muito tempo cativam a imaginação do público. No entanto, as recentes revelações de Aldrin sobre o que ele experienciou e viu no espaço provocaram um clamor por mais informações. O que ele realmente observou na superfície lunar? Confronto na corrida espacial. Muitas pessoas acreditam que a missão Apollo 11 foi um resultado direto do que é conhecido como a corrida espacial. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o confronto ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, conhecido como a Guerra Fria, começou a se desenrolar em múltiplos frontes, desde conflitos militares como a Guerra do Vietnã até a perigosa corrida para construir armas nucleares. Mas um dos campos de batalha mais emocionantes e simbólicos foi a busca pela exploração espacial. O primeiro marco nessa corrida era lançar um satélite não tripulado que pudesse orbitar a Terra com sucesso, um objetivo que ambas as nações estavam desesperadas para alcançar. Em 1954, os Estados Unidos começaram a planejar essa ambiciosa empreitada, mas a União Soviética roubou a cena em 4 de outubro de 1957, quando chocaram o mundo ao lançar o Sputnik, o primeiro satélite da história. Os soviéticos rapidamente seguiram um mês depois com o Sputnik 2, enviando uma cadela chamada Laika ao espaço, tornando-se os primeiros a enviar uma criatura viva além da atmosfera terrestre. Esse feito impressionante causou um grande impacto nos Estados Unidos, onde o público reagiu com pânico e medo, acreditando que estavam ficando para trás nesse novo e crucial campo da Guerra Fria. Apesar da resposta inicial calma do presidente Eisenhower, que via o Sputnik como meramente um transmissor em órbita, o público americano o via como um claro sinal de superioridade soviética na corrida espacial. Essa ansiedade nacional impulsionou os Estados Unidos a acelerar seus esforços espaciais. No entanto, a primeira tentativa dos Estados Unidos de lançar um satélite, o Vanguard TV3, terminou em um fracasso dramático quando ele caiu de volta na plataforma de lançamento no final de 1957. Esse revés levou ao lançamento bem-sucedido do Explorer, em 31 de janeiro de 1958, oferecendo um impulso moral muito necessário. Em resposta a esses desafios iniciais, os Estados Unidos decidiram que o programa espacial precisava de mais estrutura e foco, levando à criação de uma agência espacial dedicada. Isso marcou o início da NASA, que eventualmente levaria o país a algumas de suas vitórias mais icônicas na corrida espacial. Essa era emocionante de competição e inovação não apenas marcou um ponto de virada na história, mas também lançou as bases para as incríveis explorações espaciais que continuamos a perseguir hoje. Havia muitos desafios em jogo durante esse período crucial. Um dos maiores problemas que o presidente Eisenhower enfrentou foi decidir qual ramo das Forças Armadas seria responsável pelo desenvolvimento de um foguete para lançar no espaço. Segundo o historiador William Odom, o principal problema de Eisenhower durante esse período foi decidir qual ramo das Forças Armadas seria responsável pelo desenvolvimento de um veículo de lançamento. No entanto, isso se revelou um grande desafio, pois gerou intensa rivalidade entre os ramos militares. Eisenhower queria acabar com essa competição e transferir o foco da exploração espacial para uma agência governamental dedicada, com uma missão centrada em comunicação pacífica e aberta. A NASA iniciou oficialmente sua jornada em 1º de outubro de 1958, mas aqueles primeiros dias eram muito diferentes da potência que a organização viria a se tornar. A NASA era como um recém-nascido, ainda aprendendo a andar e descobrindo como enfrentar os enormes desafios de lançar tanto pessoas quanto máquinas no espaço. Como Odum colocou nos primeiros anos, especialmente entre 1958 e 1961, a NASA estava tentando descobrir como seria seu programa geral. As grandes questões pairavam. Quais deveriam ser as principais prioridades da NASA? Para onde deveria ir a maior parte do seu orçamento? Havia um forte foco nos mistérios científicos que a agência deveria resolver. O que os satélites poderiam fazer por nós no espaço? Era um pouco como o Velho Oeste, com a NASA tentando definir sua identidade e decidir o que queria se tornar. A organização estava em um estado de descoberta emocionante, lançando as bases para as realizações monumentais que viriam mais tarde. Em 12 de abril de 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin fez história como o primeiro ser humano a se aventurar no espaço. Ele completou um extraordinário voo de 108 minutos,
orbitando a Terra apenas uma vez. Segundo a New Scientist, esse feito monumental catapultou Gagarin ao status de celebridade na União Soviética. Apesar de sua fama, as autoridades soviéticas decidiram não enviá-lo de volta ao espaço, pois temiam que, se algo desse errado, perderiam um símbolo valioso de suas conquistas espaciais. Como relatado pela BBC, tragicamente, a vida de Gagarin foi interrompida em 27 de março de 1968, quando ele morreu em um acidente de voo de treinamento. Apenas um mês após a jornada histórica de Gagarin, em 5 de maio de 1961, os Estados Unidos fizeram seu próprio marco espacial. O piloto de testes da Marinha, Alan Shepard, tornou-se a segunda pessoa a viajar ao espaço. Infelizmente, devido ao design das escotilhas de sua cápsula, Shepard não conseguiu ver as estrelas durante seu voo, conforme observado em seu relatório de voo. Rodun reflete sobre o impacto do voo de Shepard. Após a missão de Shepard, em maio de 1961, ficou claro que a corrida espacial estava se intensificando. O presidente John F. Kennedy, então, fez um compromisso ousado com o programa lunar, que impulsionou uma entrada maciça de recursos e foco pelos próximos 7 a 8 anos. A NASA dedicou seus esforços para alcançar o objetivo monumental de pousar um homem na Lua. Revelação de Buzz Aldrin. Buzz Aldrin foi um dos pioneiros astronautas que caminharam na Lua durante a missão Apollo 11. Nascido Edwin Eugene Aldrin Jr. em 20 de janeiro de 1930, Buzz Aldrin é renomado por sua impressionante carreira como astronauta, engenheiro e piloto de combate. Seus notáveis feitos incluem realizar 3 caminhadas espaciais durante a missão Gemini 12 em 1966 e servir como piloto do módulo lunar na Apollo 11, onde se tornou a segunda pessoa a caminhar na Lua. Aldrin se destacou academicamente, graduando-se em 3º lugar em sua turma na Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point, em 1951, com um diploma em engenharia mecânica. Ele então pilotou caças a jato durante a Guerra da Coreia, completando 66 missões de combate e recebendo reconhecimento por abater 2 aviões MiG-15. Aldrin continuou sua educação no MIT, onde obteve o título de doutor em ciências em astronáutica, tornando-se o primeiro astronauta com um diploma de doutorado. Apesar de enfrentar contratempos iniciais devido à falta de experiência como piloto de testes, a persistência de Aldrin levou a sua seleção para o Grupo 3 de astronautas da NASA em outubro de 1963, após a NASA ajustar seus requisitos. Com mais de 2.500 horas de voo em seu currículo, Aldrin superou as qualificações e fez contribuições significativas para a exploração espacial. Suas inovações, como o Aldrin Cycler, uma rota espacial proposta para Marte, destacam seu compromisso contínuo em avançar a viagem espacial. Após se aposentar da NASA em 1972, Aldrin continuou a defender a exploração espacial e inspirar futuras gerações com suas ideias visionárias e realizações. Recentemente, Aldrin compartilhou suas incríveis experiências sobre o misterioso lado oculto da Lua, provenientes de sua histórica missão Apollo 11. Suas percepções oferecem uma perspectiva única e emocionante sobre essa remota e enigmática região lunar. Aldrin compartilhou que, sendo um ancião presbiteriano, realizou sua cerimônia religiosa regular na Lua, tornando-se a primeira pessoa a fazê-lo no espaço. Após esse momento inovador, ele e Neil Armstrong se prepararam para sua caminhada espacial tão esperada. "Ei, John, isso é perfeito com o módulo lunar, o rover, você e a Stone Mountain", disseram eles. Eles plantaram a bandeira lunar, conduziram uma série de experimentos científicos e até tiveram uma conversa com o presidente Nixon antes de encerrar suas atividades. Durante sua caminhada lunar, eles instalaram instrumentos científicos importantes, como um sismômetro e um refletor de laser. Enquanto Armstrong explorava uma cratera próxima, Aldrin coletava amostras do solo lunar. Eles cuidadosamente içaram essas amostras e caixas de filme para o módulo lunar usando um sistema de polias. Depois de garantir tudo e descartar equipamentos desnecessários, fecharam a escotilha e fizeram uma pausa. Em seguida, subiram na fase de ascensão do módulo lunar Águia para se encontrar com Michael Collins, que estava a bordo do módulo de comando Columbia, orbitando a Lua. Após o encontro, deixaram a fase de ascensão em órbita lunar e iniciaram sua jornada de volta à Terra. "Perceba a verdade fundamental de nossa natureza", disse Aldrin, que compartilhou que, embora não tenha pousado no lado oculto da Lua, ele o observou durante sua órbita lunar. Ele descreveu o lado oculto como uma desolação magnífica, destacando sua beleza austera e impressionante.
Ao contrário do lado visível, que apresenta planícies escuras, o lado oculto é acidentado e coberto por crateras de impacto e montanhas imponentes, criando uma paisagem marcadamente diferente. Além disso, Aldrin também compartilhou que ele e Neil Armstrong observaram uma iluminação misteriosa se movendo em relação às estrelas. Aldrin descreveu isso como um objeto voador não identificado. Ele relatou ter visto estruturas na superfície lunar que se assemelhavam a antenas parabólicas, completas com características distintas, como forma de prato e um espigão central. As alegações de Aldrin incluem uma intrigante imagem do que parece ser uma ponte ou tubulação, e até mesmo uma estrutura que lembra uma torre de resfriamento. Tais observações, juntamente com o histórico estudo do Instituto Brookings, sugerem que estruturas extraterrestres ou feitas pelo homem podem existir na Lua. A ideia de bases alienígenas ou tecnologias avançadas na Lua provoca grande preocupação, especialmente entre os oficiais militares e de defesa espacial, que temem possíveis ameaças. Além disso, fotografias recentes da NASA, nunca antes divulgadas publicamente, mostram estruturas colossais com aparência artificial na Lua, aumentando o mistério. Essas imagens confundiram os especialistas, com alguns especulando sobre suas origens e propósitos. Mais de 50 anos após o pouso da Apollo 11 na Lua, o debate continua. O que os astronautas realmente encontraram e por que a NASA interrompeu as missões lunares? Descobertas revolucionárias da Apollo 11. Neil Armstrong e Buzz Aldrin, em um feito de realização sem precedentes, passaram pouco mais de 2 horas na superfície lunar. Durante essa breve, mas histórica empreitada, eles coletaram 12,8 quilogramas de rochas e regolitos, percorreram entre 1 e 2 quilômetros da superfície e implantaram um conjunto de instrumentos científicos. Essas ações, embora breves, mudariam para sempre nossa compreensão da Lua e do Sistema Solar. A paisagem lunar não era o pântano sufocante de poeira imaginado por alguns cientistas, notadamente Tommy Gold, da Universidade Cornell. Gold havia teorizado que a superfície lunar estava coberta por uma poeira espessa, eletrostaticamente levitada, que poderia potencialmente engolir uma espaçonave. No entanto, quando o módulo lunar da Apollo 11 pousou, os astronautas descobriram que a superfície era muito mais firme do que as previsões de Gold. Longe de afundar em um mar de poeira dourada, Armstrong e Aldrin deixaram pegadas distintas que marcaram sua jornada histórica. Essa descoberta dissipou os temores de uma superfície traiçoeira e instável e revelou um regolito composto de fragmentos finos e pulverulentos, uma mistura de detritos rochosos, grãos minerais e partículas vítreas formadas por impactos de meteoritos. As amostras retornadas da Apollo 11 forneceram uma janela para a história geológica da Lua, desafiando teorias de longa data sobre sua formação. Antes da missão, a crença predominante, fortemente influenciada por Harold Urey, era que a Lua havia se formado em um estado frio e não diferenciado. De acordo com essa visão, as rochas lunares deveriam se assemelhar muito aos meteoritos primitivos. No entanto, as rochas trazidas de volta da Lua pintaram um quadro mais complexo. O regolito lunar incluía uma variedade de tipos de rocha, como basaltos, brechas, esferículas de impacto e anortositos, que desafiavam a noção de uma Lua estática e inalterada. Essas amostras revelaram basaltos ricos em titânio e quantidades significativas de plagioclásio, sugerindo que a Lua havia experimentado uma atividade vulcânica substancial. Essas novas evidências apontavam para um passado mais dinâmico e geologicamente ativo do que se imaginava anteriormente. Além das amostras físicas, os experimentos da Apollo 11, como o sismômetro para detectar moonquakes, abalos sísmicos lunares, e o coletor de poeira lunar, abriram caminho para a ciência lunar futura. Os dados coletados forneceram insights críticos sobre a atividade sísmica da Lua, o comportamento da poeira lunar e a composição do vento solar. Esses primeiros experimentos estabeleceram um precedente para futuras missões e estabeleceram uma base para entender não apenas a Lua, mas também a dinâmica mais ampla do nosso sistema solar. A descoberta de rochas ricas em plagioclásio na Lua foi um verdadeiro choque. Essas rochas, conhecidas como anortositos, se contiverem mais de 90% de plagioclásio, ou gabro-anortositos, se contiverem entre 77% e 89% de plagioclásio, eram completamente inesperadas. Elas se destacavam porque eram de cor clara e muito diferentes dos fluxos de lava escura que cobrem a superfície de Mare Tranquillitatis. John Wood,
Um cientista com uma imaginação vívida e ideias ousadas propôs que essas rochas não se originaram dos fluxos de lava próximos. Em vez disso, ele sugeriu que elas devem ter sido trazidas por impactos das regiões montanhosas circundantes. Wood especulou que as terras altas eram compostas de anortosito e rochas similares. Ele sugeriu ousadamente que toda a região montanhosa poderia ser composta desse tipo de rocha. Sua teoria ganhou apoio quando ele notou que as rochas ricas em plagioclásio da Apollo 11 correspondiam de perto à composição química do material ejetado da cratera de Tycho, nas terras altas, conforme determinado pelo analisador químico da sonda Surveyor 5. A imaginação de Wood não parou por aí. Ele estimou que a camada de anortosito nas terras altas da Lua poderia ter até 10 quilômetros de espessura. Isso levantou a questão: como poderia haver tanto anortosito? Na Terra, camadas tão espessas de anortosito se formam em grandes intrusões em camadas, onde o magma se cristaliza. Wood propôs que o mesmo processo ocorreu na Lua. Ele sugeriu que o plagioclásio se acumulou à medida que o sistema magmático da Lua, que ele chamou de oceano de magma, esfriava e cristalizava. A vida de Buzz Aldrin após a NASA. Após deixar a NASA, Aldrin enfrentou um período desafiador e turbulento em sua vida. Apesar de suas esperanças de se tornar comandante dos cadetes na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, o cargo foi dado ao seu colega de turma de West Point, Hoyt S. Vandenberg Jr. Em vez disso, Aldrin foi nomeado comandante da Escola de Pilotos de Pesquisa Aeroespacial da USAF, na base aérea de Edwards, na Califórnia. Embora lhe faltasse experiência em gestão e como piloto de testes, Aldrin foi encarregado de supervisionar um currículo que incluía treinamento significativo para astronautas. Os alunos da escola pilotavam caças F-104 Starfighters, modificados até a borda do espaço, um testemunho do papel estimado de Aldrin na comunidade de astronautas. No entanto, o período de Aldrin em Edwards foi marcado por atritos com seu superior, o brigadeiro-general Robert M. White, um piloto condecorado do KEX-15. O status de celebridade de Aldrin frequentemente ofuscava a autoridade de White, levando a tensões e críticas. A situação piorou após 2 acidentes, um envolvendo um A-7 Corsair Seagull e outro um T-33. Embora não houvesse fatalidades, a destruição dessas aeronaves foi atribuída à supervisão insuficiente e Aldrin foi responsabilizado. O estresse de seu cargo afetou a saúde de Aldrin, que começou a sentir dores no pescoço e ombros e procurou ajuda com o cirurgião da base. Diagnosticado com depressão e lutando com o recente suicídio de sua mãe e os suicídios históricos em sua família, Aldrin enfrentou o duro estigma em torno da doença mental. O potencial de ostracismo social e danos à sua carreira aumentou ainda mais sua carga. Em fevereiro de 1972, Aldrin recebeu notícias desanimadoras do general George S. Brown. A Escola de Pilotos de Pesquisa Aeroespacial da USAF seria renomeada como Escola de Pilotos de Teste da USAF, eliminando o treinamento de astronautas. Diante do crescente desinteresse da Força Aérea pelo espaço e cortes orçamentários que afetavam o programa Apollo, Aldrin decidiu se aposentar como coronel em 1º de março de 1972. Sua cerimônia de aposentadoria contou com a presença de seu pai e do general Jimmy Doolittle, um amigo da família. Após sua aposentadoria, Aldrin lutou contra a depressão clínica e o alcoolismo, detalhados em suas autobiografias Return to Earth e Magnificent Desolation. Suas tentativas de se ajustar à vida civil incluíram um breve período vendendo carros usados, que se mostrou infrutífero. Sua batalha com o álcool levou a períodos de hospitalização e eventual prisão por conduta desordenada. Um ponto de virada ocorreu em outubro de 1978, quando Aldrin alcançou a sobriedade, um feito que marcou um novo capítulo em sua vida. Os anos pós-NASA de Aldrin também incluíram esforços para ajudar outras pessoas com problemas de bebida, notadamente o ator William Holden, cujas lutas terminaram tragicamente em 1981. Visão geral da Apollo 11. Em 20 de julho de 1969, a missão Apollo 11 marcou um marco histórico na exploração espacial, cumprindo o objetivo estabelecido pelo presidente John F. Kennedy em 1961 de enviar humanos à superfície lunar e retorná-los em segurança à Terra. Lançada do Cabo Kennedy em 16 de julho, a Apollo 11 transportou o comandante Neil Armstrong, o piloto do módulo de comando Michael Collins e o piloto do módulo lunar Edwin Buzz Aldrin. Após entrar em órbita terrestre, o estágio SV da espaçonave foi reiniciado para colocar a Apollo 11 em uma trajetória em direção à Lua. Após a separação e acoplamento do módulo de comando e serviço, CSM, com o módulo lunar, BLM,
A missão prosseguiu com uma série de manobras precisas para preparar a inserção em órbita lunar. Em 20 de julho, Armstrong e Aldrin, a bordo do LM Eagle, começaram sua descida à superfície da Lua. As palavras famosas de Armstrong, "Este é um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade", foram transmitidas ao vivo para cerca de 650 milhões de espectadores, quando ele se tornou o primeiro humano a caminhar na Lua. Aldrin juntou-se a ele logo em seguida, e ambos realizaram experimentos, coletaram amostras e tiraram extensas fotografias. Os astronautas passaram mais de 21 horas na superfície lunar antes de reentrar no LM. Após uma ascensão bem-sucedida, o LM redocou com o CSM e a espaçonave iniciou sua jornada de retorno. Em 24 de julho, a Apollo 11 caiu no Oceano Pacífico, encerrando uma missão que não apenas cumpriu o ambicioso objetivo de Kennedy, mas também estabeleceu um novo padrão na exploração espacial. Essa realização pioneira foi mais do que um símbolo de orgulho nacional, forneceu insights cruciais sobre como os planetas se formam e mudam dentro do nosso sistema solar. A exploração da Lua também ofereceu informações valiosas sobre a história da Terra, e tem o potencial de servir como um trampolim para futuras missões espaciais. A Lua fascinou a humanidade por séculos, inspirando uma riqueza de histórias, mitos e criações artísticas. Novas fronteiras na exploração espacial. Quando se trata da exploração lunar, missões recentes como a Chandrayaan-3 da Índia mostraram que estamos apenas começando a explorar nossas aventuras lunares. Lançada em 14 de julho de 2023, a Chandrayaan-3 transportou um módulo lunar, um rover e um módulo de transporte que a levou da órbita terrestre até a Lua. A missão alcançou um feito histórico ao pousar próximo ao Polo Sul da Lua, em 23 de agosto de 2023, marcando a Índia como o quarto país a pousar com sucesso na Lua. Esse feito destacou a crescente capacidade da Índia em tecnologia espacial e sua ambição de se tornar um ator-chave na exploração espacial global. A Chandrayaan-3 proporcionou descobertas impressionantes. Revelou extremos de temperatura surpreendentes na superfície lunar, com variações de até 70 graus Celsius, desafiando previsões anteriores. A missão também fez uma descoberta empolgante de enxofre próximo ao Polo Sul, graças ao avançado espectroscópio de quebra induzida a laser do rover Pragyan. Além do enxofre, o rover detectou vários outros elementos, incluindo alumínio, cálcio, ferro, cromo, titânio, manganês, silício e oxigênio. A ISRO, a Agência Espacial da Índia, também compartilhou dados cruciais sobre a densidade de plasma próximo à superfície lunar. A missão realizou medições sísmicas, capturando vibrações do rover e detectando o que poderia ser um moonquake, abalo sísmico lunar, semelhante a um terremoto. Esses achados estão aprimorando nossa compreensão das mudanças de temperatura na superfície lunar e da atividade sísmica, abrindo caminho para futuras explorações e descobertas lunares. As ambições espaciais da China também estão avançando rapidamente, com o recente lançamento da espaçonave Shenzhou 18, que transporta uma tripulação de 3 membros para sua estação espacial em órbita, Tiangong. A missão, que partiu do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China, em abril de 2024, marca um passo significativo na jornada de exploração espacial da China, particularmente com o objetivo de pousar astronautas na Lua até 2030. A missão Shenzhou 8 começou com um lançamento dramático a partir de um foguete longa-marcha 2F, testemunhado por uma cerimônia vibrante com crianças acenando bandeiras e música patriótica. A tripulação da espaçonave é composta pelo comandante Ye Guangfu, um astronauta experiente que participou da missão Shenzhou 13, e pelos novatos em voos espaciais, os pilotos de caça Li Kong e Li Guangsu. O trio substituirá a equipe da Shenzhou 17, que tem estado na Estação Espacial Tiangong desde outubro de 2023. Espera-se que a tripulação da Shenzhou 18 chegue à Estação Espacial cerca de 6 horas e meia após o lançamento e embarque em uma missão de 6 meses, repleta de pesquisa científica, instalação de equipamentos de proteção contra detritos espaciais e experimentos com cargas úteis. De acordo com Li Weisang, diretor adjunto da Agência Espacial da China, os astronautas também se envolverão na popularização da educação científica, avançando o compromisso da China com o avanço do conhecimento espacial. O progresso da China é notável, dado seu afastamento da Estação Espacial Internacional devido a tensões geopolíticas, especialmente preocupações com o envolvimento militar. Essa exclusão levou a China a construir sua própria estação espacial,
que agora abriga uma variedade de missões, incluindo voos de carga e tripulados. Os planos incluem 2 missões de carga e 2 missões tripuladas dentro do ano. Olhando para o futuro, o ambicioso programa espacial da China inclui uma missão de retorno de amostras de Marte prevista para cerca de 2030, juntamente com 3 missões de sondagem lunar nos próximos anos. Notavelmente, a China visa colocar astronautas na Lua até 2030, um salto significativo após suas conquistas marcantes no espaço, como trazer amostras lunares de volta e pousar um rover no lado oculto da Lua. Enquanto os Estados Unidos mantêm uma posição de liderança na exploração espacial, apoiados por um orçamento robusto e colaborações com o setor privado, como SpaceX e Blue Origin, os avanços da China são impressionantes. Os Estados Unidos planejam devolver astronautas à superfície lunar até o final de 2025, como parte de seu compromisso renovado com a exploração espacial. As crescentes capacidades espaciais da Índia e da China destacam uma nova era emocionante na exploração espacial, mostrando o potencial para desempenhar papéis significativos no futuro das missões lunares e além. Programa Artemis da NASA. O programa Artemis da NASA representa uma nova era na exploração lunar, visando não apenas devolver os humanos à Lua, mas também estabelecer as bases para futuras missões a Marte. Os ambiciosos objetivos do programa giram em torno da criação de uma presença humana sustentável na Lua e em suas proximidades, ao mesmo tempo em que se prepara para missões interplanetárias mais complexas. No coração do Artemis está a espaçonave Orion, projetada meticulosamente para apoiar os astronautas em sua jornada. A Orion é composta por 3 segmentos principais. O módulo de tripulação, onde até 4 astronautas viverão e trabalharão. O módulo de serviço, que abriga os sistemas de suporte à vida e os componentes do motor. E o sistema de aborto de lançamento, que está equipado com motores poderosos para garantir a segurança da tripulação durante emergências no lançamento. Para lançar a Orion e suas cargas úteis no espaço, a NASA está desenvolvendo o Sistema de Lançamento Espacial, SLS, o foguete mais poderoso já construído, composto por um estágio central, um estágio superior de exploração e 2 propulsores de foguetes sólidos. O SLS supera os lendários foguetes Saturno V da era Apollo. O foguete totalmente abastecido pesa mais de 6 milhões de libras, com 5 milhões e 200 mil libras atribuídas apenas ao combustível. Uma vez acionados, seus motores RS-25 e propulsores geram um impulso imenso, lançando a espaçonave em órbita. Após 2 minutos, os propulsores se destacam e 8 minutos após o voo, o estágio central se separa. O estágio superior de exploração, então, é acionado brevemente para colocar a Orion em uma órbita de estacionamento ao redor da Terra, onde a tripulação verifica os sistemas antes de prosseguir. Após receber a autorização do controle de missão, a tripulação reinicia os motores do estágio superior de exploração, lançando a Orion para fora da órbita da Terra e em direção à Lua. Essa manobra, cronometrada com precisão, garante que a Orion atinja a Lua após vários dias de viagem. Diferente das missões Apollo, que exigiam que a Orion servisse como um módulo lunar descartável, o Artemis utiliza uma estratégia de pré-posicionamento. Parceiros comerciais e internacionais irão implantar equipamentos essenciais, incluindo rovers, experimentos científicos e uma estação lunar chamada Gateway, que orbita a Lua. O Gateway facilita o pré-posicionamento dos módulos lunares e estabelece um sistema de comunicação que permite múltiplas missões lunares e pesquisas científicas contínuas. À medida que a Orion se aproxima do Gateway, deve sincronizar sua órbita com a da estação para acoplar com sucesso. Os membros da tripulação transferem-se para o módulo lunar, que realiza 3 funções críticas: descer da órbita Halo do Gateway para a órbita lunar, pousar na Lua e retornar ao Gateway após completar a missão lunar. A Orion se desencaixa do Gateway e começa a jornada de volta à Terra, reentrando na atmosfera a 25 mil milhas por hora. O escudo térmico da Orion a protege de temperaturas extremas e paraquedas são acionados para reduzir a espaçonave a uma velocidade segura de pouso de 20 milhas por hora. Cada missão, Artemis avança a presença da humanidade no espaço, provando nossa prontidão para explorar ainda mais o cosmos. Desvendando o lado oculto da Lua. O lado oculto da Lua, frequentemente envolto em mistério, contrasta fortemente com o lado familiar que vemos todas as noites.
Por décadas, cientistas se perguntaram por que o lado oculto da Lua é tão distinto de seu lado visível da Terra. Descobertas recentes na ciência lunar começaram a desvendar esse enigma, oferecendo insights sobre a história geológica da Lua e as razões por trás dessa notável assimetria. Inicialmente, acreditava-se que o lado visível e o lado oculto da Lua eram relativamente semelhantes em suas características geológicas. No entanto, missões espaciais e observações robóticas nos últimos 60 anos revelaram um quadro dramaticamente diferente. O lado visível da Lua é notavelmente coberto por mares, grandes planícies escuras formadas por antiga atividade vulcânica, enquanto o lado oculto é quase desprovido dessas características. Especificamente, cerca de 31% do lado visível da Lua é coberto por mares, enquanto o lado oculto tem apenas cerca de 1% de sua superfície ocupada por essas formações vulcânicas. Para entender por que esses dois lados da Lua são tão diferentes, os cientistas revisitaram a hipótese do grande impacto. De acordo com essa teoria, há aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra primitiva, levando à formação da Terra e da Lua. Teorias anteriores postulavam que a Lua, sendo menor, esfriava e solidificava mais rapidamente do que a Terra, levando ao seu congelamento geológico. No entanto, esse conceito tem sido desafiado por descobertas recentes que indicam atividade geológica relativamente recente na Lua. Evidências sugerem que a atividade vulcânica e magnética persistiu na Lua até cerca de 1 bilhão de anos atrás. Um estudo inovador conduzido por pesquisadores do Earth Life Science Institute, do Tokyo Institute of Technology, da Carnegie Institution for Science, da Towson University, do Johnson Space Center da NASA e da Universidade do Novo México, oferece uma nova perspectiva sobre esse mistério. Esta pesquisa foca na história geológica da Lua e apresenta uma explicação inédita para a assimetria entre seus lados visível e oculto. O estudo utiliza experimentos, modelagem computacional e observações existentes da superfície lunar para investigar a composição da Lua. Uma descoberta-chave é o papel dos elementos radioativos, como potássio, K, tório, TH e urânio, U. Esses elementos se degradam com o tempo, gerando calor que pode derreter as rochas ao redor. A pesquisa destaca que regiões no lado visível da Lua possuem concentrações incomumente altas desses elementos radioativos, particularmente urânio e tório. Esse enriquecimento poderia explicar a atividade vulcânica mais intensa observada lá, em comparação com o lado oculto. Matthew Lanaville, um cientista planetário do Earth Life Science Institute, elaborou sobre essa descoberta. Devido à relativa falta de processos de erosão, a superfície lunar registra eventos geológicos da história do Sistema Solar. Em particular, regiões no lado visível da Lua têm concentrações de elementos radioativos como urânio e tório, diferentes de qualquer outro lugar na Lua. Compreender a origem desses enriquecimentos locais pode ajudar a explicar as fases iniciais da formação da Lua e, consequentemente, as condições na Terra primitiva. Além disso, o estudo destaca outro fator crucial: a presença de CRIP, uma sigla para potássio, K, elementos de terras raras, Re, e fósforo, P, que está associada aos mares lunares. O material enriquecido com CRIP na superfície lunar tem um ponto de fusão mais baixo em comparação com outras rochas. Essa propriedade contribui ainda mais para as diferenças geológicas observadas entre os lados visível e oculto da Lua. Os achados combinados sugerem que os mares enriquecidos com CRIP desempenharam um papel significativo na formação da paisagem lunar desde a formação da Lua. A atividade vulcânica e as mudanças na superfície induzidas por esses elementos contribuíram para o contraste dramático que vemos hoje entre os lados visível e oculto da Lua. O que você acha das revelações de Buzz Aldrin? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e assista a mais conteúdos clicando nos cards da tela e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!